Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como fazer um join entre duas ou mais fontes de dados, ou simplesmente fazer uma união entre essas fontes de dados. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma tabela onde a gente tem lá nossas vendas e a gente tem um Excel onde a gente tem as nossas metas de vendedores. Então a gente precisa unir isso de alguma forma, né? Fazer um join entre essas duas fontes para criar um único indicador. Então nesse caso desse exemplo que eu vou montar aqui, ele vai servir para outras coisas também, né? Eu vou dar esse tipo de exemplo. Eu tenho um gráfico aqui com as minhas vendas, dos meus vendedores, e eu tenho uma tabela do Excel aqui, que eu tenho o meu nome dos vendedores e o valor da meta. Então a gente vai criar aqui uma federação de dados. Então a gente vem aqui, vamos em fonte de dados. Então primeiramente a gente cria todas as fontes que a gente quer utilizar, quer fazer a união ou quer fazer o join. Então vamos imaginar aí que a gente tenha várias filiais, 10 filiais. A gente criaria 10 fontes de dados, desde que essas 10 filiais tenham a mesma estrutura, né? Então a gente criaria 10 filiais com 10 queries iguais, cada uma apontando para o seu servidor, e depois a gente usaria o recurso aqui da federação de dados. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou unir essas duas fontes, eu poderia unir 3, 4 ou mais fontes. Então eu vou vir aqui em adicionar. Vamos vir aqui em criar fonte de dados. Aí a gente vai utilizar a opção Data Federation, tá? Vamos vir aqui em próximo. Vai ser listado para a gente as nossas fontes de dados. A gente vai vir aqui, ó, em Federated Queries e vamos vir no mais aqui para adicionar. Nessa parte a gente vai escolher que tipo de junção a gente quer fazer. Nesse caso, eu tenho uma estrutura totalmente diferente da minha tabela de vendas com a minha tabela de metas. Então a gente precisa fazer um join, porque a gente precisa comparar um campo de venda com um campo de meta, um ou mais campos. Se a gente tivesse a mesma estrutura, a gente faria um union. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma tabela de filial, que a gente tem ela igual em uma base de dados e igual em outra base de dados que está, por exemplo, em outro servidor. E a gente tem, por último, a opção Transform. Essa opção, ela serve para quando a gente tem um campo no nosso banco de dados que ele é do tipo objeto. E esse campo armazena outros campos. Então, a gente consegue expandir, consegue entrar nesse campo, né, expandindo os níveis que ele tem e assim conseguir fazer a transformação dos campos. Nesse caso nosso, a gente vai fazer um join. Então a gente clica aqui em join, vai abrir aqui pra gente e vamos arrastar os campos que a gente vai utilizar para isso. Então eu vou arrastar aqui minha tabela vendas e também vou arrastar aqui minha tabela meta vendedores. Feito isso, a gente vai fazer agora a junção. O que eu vou unir aqui? Um campo que eu tenho em comum entre as duas tabelas. Então, no meu caso, é o campo vendedor. Eu vou arrastar ele aqui e vou soltar no nome, porque o nome que eu tenho no meu Excel corresponde ao campo vendedor que eu tenho lá na minha tabela do banco de dados. E agora a gente vai marcar os campos que a gente quer utilizar. Então, eu quero todas as colunas de vendas e eu quero a meta da minha tabela de vendedores. Poderia marcar o nome também, mas ele iria ficar repetido, porque eu já tenho o vendedor aqui. Tá bom? Feito isso, a gente vai dar um OK. Vai ser criado para a gente aqui, ó, Federated Query, vendas, a gente pode alterar esse nome, né, se a gente quiser. Vou clicar aqui em acabamento, adicionar. Criou aqui para a gente. A gente pode alterar também esse nome, clicando aqui na opção de alterar o nome. E agora ele vai listar para a gente um único data source contendo nossas vendas com o campo de meta. Vamos ver? Ó, criou aqui todos os campos de vendas e a gente tem também o campo meta que a gente não tinha na nossa fonte original. Então, se eu vim aqui em fonte, ó, eu não tenho a meta. E agora, na nossa federação de dados, a gente tem as vendas com a meta. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou duplicar esse gráfico que eu tenho para eu não ter que fazer um outro. Ó, vou duplicar, criei um gráfico aqui do lado e agora eu vou alterar aqui a minha fonte para eu pegar da fonte que a gente fez o join, tá? Então a gente vai vir aqui em vendas, vamos vir aqui para alterar a fonte. Vou selecionar aqui a fonte de dados do join, federação de dados, selecionei. Prontinho. Repare que nesse caso, os campos permaneceram aqui e não deu nenhum erro, porque a gente também tem o campo vendas na nossa federação de dados, que é a junção das duas fontes, e tem o campo vendedor. Que campo que eu preciso adicionar aqui agora?
preciso adicionar o campo meta, que é o campo que vai fazer a linha ali para a gente, vai traçar a linha. Então vamos procurar a nossa meta e vamos adicionar aqui no nosso gráfico em um novo valor. Vou alterar meu campo meta também aqui para linha, para ele ficar um pouco diferenciado ali da barrinha. Prontinho, vamos ver como ficou aqui, pessoal. Então a gente tem aqui o que é azul são nossas vendas e o que é vermelho é a nossa meta. Reparem que tem alguma coisa errada, né, aparentemente. Por exemplo, o vendedor G está falando que a meta dele é 9,96 bilhões. Só que se a gente olhar aqui, a meta dele é 500 mil. Por quê? Aqui a gente está usando a opção de soma. Então aqui a gente tem que fazer uma regra de relacionamento muito importante, tá? A gente está usando a opção de soma. Então a gente somou nossas vendas. Como a gente fez uma junção do nome do vendedor com a tabela de meta, o que aconteceu? O sistema repetiu para cada linha de venda que eu tenho a meta. Então ele somou 500 mil, 500 mil, 500 mil para o vendedor G. E não está errado, está certo. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente não vai pegar a soma da meta, a gente vai pegar o max. A gente precisa pegar o maior valor, porque senão a gente vai estar repetindo os dados e obviamente o valor vai dar errado. Então a gente utilizou o tipo certo, que foi um join, tá bom? Onde ele vai mostrar a meta somente de onde o vendedor for igual nas duas fontes. A gente vai alterar o tipo do resumo aqui para max. Então ele vai mostrar somente um valor de cada vendedor que está correto, que é igual a gente tem na nossa tabela ali da grade 1 que vem lá do Excel. Vou esperar que ele alterar para a gente. Agora sim, a gente tem o nosso campo de meta traçando o nosso campo de venda. Então, se a gente for lá no nosso vendedor G, a nossa meta é 500 mil e ele atingiu lá 552 mil, por isso que ele está um pouquinho acima aqui do vermelho. Tem outros casos que não bateram a meta, por exemplo, no vendedor C, a meta era 150 mil e ele atingiu 99 mil. A gente pode comparar aqui, ó, na fonte de dados original, realmente ele vendeu 99 mil e a meta dele realmente é 150 mil. Então assim a gente consegue fazer um join dos dados. Vamos só voltar aqui, pessoal, vamos editar a nossa federação de dados para mostrar um recurso que a gente tem aqui, caso seja necessário a utilização. Porque a gente fez um join aqui utilizando um inner join, né, similar ao banco de dados. Porém, se a gente clicar aqui na união que a gente fez, a gente pode editar, clicando ao lado direito aqui no ícone de lápis, e alterar para algumas opções. A gente tem junção externa esquerda, que equivale ao nosso left join, right outer join e full outer join. Então a gente tem todas as opções que a gente teria quando a gente faz uma query, por exemplo, diretamente no banco, e aqui a gente tem o nosso operador. Então a gente pode também comparar aqui, ó, onde é igual, onde é diferente, onde é maior igual, onde é menor ou menor igual. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.